Olá! Já parou para pensar como é que, num piscar de olhos, um site de compras consegue achar um único pedido no meio de milhões? Pois é, não tem nada de mágica. Por trás dessa velocidade incrível, existe uma engenharia super sofisticada. E hoje a gente vai desvendar os segredos dela. Essa é a grande questão, né? Seja para buscar um e-mail lá do fundo da caixa de entrada, uma foto específica ou uma transação no banco, a gente espera que a resposta seja instantânea. Mas como é que os sistemas conseguem lidar com essa montanha de dados com tanta agilidade? Olha, o melhor jeito de entender isso é imaginar o sistema do banco de dados como um aplicativo de GPS para os dados. A gente informa o destino, ou seja, a informação que precisa, e ele não só entende o que foi pedido, como também calcula a rota mais rápida para chegar lá. Cada busca que a gente faz, por mais simples que pareça, dá início a uma jornada fascinante. Então vamos acompanhar essa viagem passo a passo para entender de onde vem toda essa velocidade. Basicamente, essa jornada tem três grandes fases. Primeiro, o sistema precisa entender o pedido, tipo um GPS confirmando se o endereço existe. Depois, ele vai calcular a melhor rota possível, sabe? Evitando trânsito, os piores caminhos. E por fim, ele executa o plano, ele realmente dirige por essa rota escolhida para entregar o resultado. Vamos mergulhar no primeiro passo. Como um pedido, feito em linguagem humana, é traduzido para algo que a máquina consiga entender e, claro, executar. Tudo começa com uma consulta, geralmente escrita numa linguagem como SQL. É exatamente como digitar um endereço no GPS. Para a gente, faz todo sentido, mas a máquina precisa traduzir isso antes de começar a viagem. Então, a primeira coisa que o sistema faz é uma análise, o chamado parsing. Ele vai checar se a frase da consulta está gramaticalmente correta e se os nomes de tabelas e colunas que foram mencionados, se eles existem de verdade no banco de dados. É uma checagem de segurança essencial antes de botar o pé na estrada. Depois que tudo é validado, a consulta vira uma estrutura que a gente chama de árvore de consulta. É nesse momento que o pedido inicial se transforma num plano de ação bem estruturado. É tipo o rascunho oficial que a máquina vai usar para planejar a rota. E agora a gente chega no cérebro de toda a operação, a otimização da consulta. É exatamente nessa fase que a verdadeira inteligência do banco de dados entra em campo para garantir a velocidade. Pode até parecer que existe um caminho óbvio, né? Mas a verdade é que existem inúmeras, às vezes milhares de maneiras diferentes de executar a mesma consulta. E o detalhe é que a grande maioria delas seria incrivelmente lenta. O desafio todo é encontrar a agulha no palheiro, a rota rápida no meio de um mar de opções ruins. E aqui tem uma coisa muito curiosa que vem direto dos livros técnicos. O sistema, na verdade, não está buscando a perfeição absoluta. Procurar a rota ótima, a melhor de todas, levaria tanto tempo que não valeria a pena. Então, aqui está o grande pulo do gato. O objetivo não é encontrar a melhor rota que existe, mas sim encontrar uma rota excelente em tempo recorde. É uma troca muito inteligente. Gasta-se menos tempo planejando para poder executar a viagem muito mais rápido. O sistema escolhe um plano que é bom o suficiente e que pode ser criado de forma quase instantânea. E para construir esse plano, o otimizador não trabalha de mãos à banana, não. Ele tem uma verdadeira caixa de ferramentas cheia de algoritmos e estratégias para cada tipo de situação. Pensa nesses algoritmos como se fossem diferentes meios de transporte. Um carro, um trem de alta velocidade, um avião. Para cada parte da viagem dos dados, o otimizador escolhe a ferramenta certa para o trabalho. Essa imagem aqui ilustra bem essa escolha. Para juntar dados, o sistema poderia usar o método mais lento, o nested loop, que seria como comparar cada item de uma lista com cada item de outra, um por um trabalho de formiguinha. Mas quando o volume é grande, ele usa uma estratégia bem mais esperta, como o hash join, que primeiro organiza os dados em grupos antes de comparar. É como separar as cartas por CEP antes de procurar o endereço. Isso economiza um tempo absurdo. Mas como ele escolhe a ferramenta certa? Ele usa uma métrica chamada seletividade. Pensa nela como se fosse o poder de um filtro. Um filtro com baixa seletividade, na verdade, é muito poderoso, porque ele seleciona pouquíssimos resultados. Por exemplo, buscar por um ID único é um filtro fantástico, né? Ele vai achar exatamente um item. O otimizador usa essa informação para montar o plano dele. Ele sempre vai tentar aplicar os filtros mais seletivos primeiro. É como se, numa busca por uma pessoa, a gente começasse pelo número do CPF em vez de começar pelo primeiro nome, João. Isso reduz drasticamente o universo de busca logo de cara. Depois de todo esse planejamento super meticuloso, a viagem finalmente pode começar.
o plano de execução que foi escolhido é colocado em ação. O resultado de toda essa fase de otimização é esse documento, o plano de execução. Ele é o roteiro detalhado, passo a passo, que o motor do banco de dados vai seguir para buscar os dados. E assim, a gente recapitula a jornada toda. Começa com um simples pedido, ele é traduzido para um rascunho, aí um plano de viagem inteligente é criado e, finalmente, esse plano é executado para trazer o resultado de volta. E a parte mais impressionante disso tudo, todo esse processo complexo de tradução, planejamento e execução acontece muitas vezes em menos de 50 milissegundos. É mais rápido que um piscar de olhos. O ponto principal aqui é que essa velocidade toda que a gente já nem percebe mais no nosso dia a dia digital, ela não acontece por acaso. Ela é o resultado de décadas de engenharia e otimização super inteligentes, operando ali quietinhas, nos bastidores, o tempo todo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com o volume de dados no mundo simplesmente explodindo, o desafio para a próxima geração de sistemas vai ser inventar estratégias ainda mais geniais para que as nossas respostas continuem chegando em milissegundos. Quais serão, as próximas grandes inovações nessa área?